Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar sobre as pirâmides ecológicas. Mas o que são essas pirâmides? As cadeias alimentares podem ser representadas na forma de pirâmides, nas quais cada degrau indica um nível trófico. A base da pirâmide representa o primeiro nível trófico. Então, quem vencer, o primeiro nível trófico são os produtores. Aí na sequência temos consumidores primários, secundários e assim sucessivamente até o último nível, que é o topo da cadeia alimentar. Então, analisando, o que é essa pirâmide, a pirâmide ela vai ser sempre representada graficamente, demonstrando o fluxo de energia e da matéria ao longo da cadeia alimentar. Então, as pirâmides ecológicas são representações gráficas da estrutura trófica de um ecossistema. Na base dessas representações, aos produtores, seguidos de consumidor primário, secundário, terciário, sucessivamente. As pirâmides podem ser de três tipos: pirâmide de número, de biomassa e de energia. É o que nós vamos ver agora. Nós temos aqui a pirâmide de números. A pirâmide de números é o primeiro tipo de pirâmide e ela indica o número de indivíduos em cada nível trófico. Então, o número de indivíduos em cada nível trófico. Por exemplo, aqui, eu tenho 1000 plantas. Essas 1000 plantas vão servir de alimento para 300 gafanhotos. Esses 300 gafanhotos vão servir de alimentos para 20 aves. Isso aqui é uma pirâmide de números, mas eu posso ter também uma pirâmide de números em que ela está num formato invertido. Por que invertido? Porque o produtor pode ser uma árvore de grande porte, em que ela vai servir de alimento para outros indivíduos, como por exemplo aqui, eu tenho 3 ipês, 3 árvores, que vão servir de alimento para 1000 besouros. E esses 1000 besouros vão servir de alimento para 20 aves. Veja que o formato da minha pirâmide ficou invertido. Por isso que ela é chamada de pirâmide invertida também. Então, a pirâmide de números, ela vai sempre indicar o número de indivíduos em cada nível trófico, podendo ser um formato normal de pirâmide ou podendo ser uma pirâmide invertida. Aqui nós temos mais um exemplo de pirâmide de números. Veja que eu tenho algumas plantas que vão servir de alimento para as formigas, que vão servir de alimento para um tamanduá, que pode servir de alimento para a onça. Se essa pirâmide, se essas plantas, se os produtores da minha cadeia alimentar forem numa estrutura um pouco maior, podemos dizer uma árvore ela vai servir de alimento para centenas de cupins, que por sua vez, essas centenas de cupins servem de alimento para milhares de protozoários. Então, isso que é o quê? Eu estou com uma pirâmide num formato invertido. Então, eu tenho uma pirâmide no formato normal, indicando o número de indivíduos de cada nível trófico, e eu tenho uma pirâmide indicando o número de indivíduos de cada nível trófico, mas no formato invertido. O segundo tipo de pirâmide que nós temos é a pirâmide de biomassa. O que vem a ser a biomassa? Essa pirâmide indica a massa corpórea de cada um dos níveis tróficos. Essa massa geralmente é medida como massa seca. Então, essa pirâmide ela representa a massa total dos indivíduos que compõem cada nível. E ela pode ter um formato normal da pirâmide ainda, ou ela pode ter um formato de pirâmide invertida. Como que eles chegam a esse cálculo para a massa seca? Por exemplo, aqui, eles vão pegar a parte dos produtores. Sempre ele vai calcular de acordo com uma área. Digamos que ele pegou 1 metro quadrado de produtor. Pegou 1 metro quadrado dessas plantas, ele recolhe essas plantas, leva para uma estufa e ali ela faz a secagem. Essas plantas ficam secas. Aí ele consegue medir a biomassa, porque ele vai pesar somente aquelas plantas secas daquele metro quadrado que foi retirado. E ali ele vai ter o valor da biomassa. Quando falamos em um ambiente aquático, essa pirâmide é invertida. Por que ela vai ser invertida? Porque num ambiente aquático, os produtores têm uma biomassa menor do que a do consumidor. Isso porque o fitoplâncton, que são as algas,
são produtores aquáticos que sustentam essa cadeia alimentar. E ele se reproduz com muita rapidez e tem um tempo de vida muito mais curto do que o zooplâncton que se alimenta dele. Então, por isso que ele é uma pirâmide invertida quando ela se trata de uma pirâmide aquática, porque o fitoplâncton, que são as algas, tem um tempo de vida mais curto do que o zooplâncton que vai se alimentar dele. Aí ele forma a pirâmide de biomassa invertida também. Veja que temos a pirâmide invertida, tanto a pirâmide de números quanto a pirâmide de biomassa. Então aqui, o terceiro tipo de pirâmide que nós temos é a pirâmide de energia. Então o que está acontecendo, né? A pirâmide de energia, essa energia sempre vai fluir em uma única direção. Aí acabamos falando que é um fluxo de energia. A pirâmide de energia, ela representa a quantidade de energia em cada nível trófico. Então, esse tipo de pirâmide nunca será invertida, pois cada nível trófico sempre concentra mais energia do que o seguinte. Então, sempre o nível anterior vai concentrar uma quantidade maior de energia do que o nível seguinte. Veja ali, os produtores vão ter 10.000 quilocalorias, já o consumidor primário 1.000, o posterior 100 e lá em cima, no último nível trófico, nós vamos ter apenas 10. Então veja que essa quantidade de energia que está em cada nível, ela vai diminuindo. Por quê? Porque essa energia ela vai sendo utilizada para manter esses indivíduos vivos. Dentro da pirâmide de energia, nós temos que compreender o fluxo de energia. Como que isso acontece, né? O nosso provedor primário da energia é o Sol. Ele que é a nossa fonte de energia primária. Ele é a fonte de energia primária de todos os seres vivos. Esse fluxo de energia é unidirecional, ele sempre vai seguir uma única direção. Essa energia disponível, ela diminui de um nível para o outro na cadeia alimentar. A energia é algo muito interessante, ela não pode ser produzida ou destruída, ela sempre vai ser transformada. Então a energia, ela vai sempre ser transformada, e quanto mais afastado do produtor, menor a quantidade de energia disponível para o indivíduo. Normalmente, essa energia ela vai ser transformada, ela vai ser liberada para os indivíduos na forma de calor. Então, aqui nós temos um resuminho a respeito dessas pirâmides de energia. Então, nós temos aqui do número, né, pirâmides ecológicas de número, em que ele vai calcular aqui, indica, né, o número de indivíduos em cada nível trófico. Ela pode ser invertida também, né, dependendo do produtor. Temos a de massa, que ele vai calcular a quantidade de massa em cada nível trófico, e tem a de energia, que ela vai calcular essa quantidade de energia em cada nível trófico, e a de energia nunca vai ser invertida. Lembrando que a de biomassa, se ela for de ambiente marinho, de ambiente aquático, ela pode ser invertida sim, ok? Então, esse é o nosso assunto referente às pirâmides ecológicas. Vamos trabalhar mais sobre isso nas nossas aulas. Agora nós vamos ver um dos problemas que pode acontecer em uma cadeia alimentar, que é chamado de bioacumulação ou até mesmo magnificação trófica. O que vem a ser isso? Então, algumas substâncias tendem a se acumular ao longo da cadeia alimentar, prejudicando os organismos, principalmente aqueles que estão no topo da cadeia. O acúmulo de substâncias no interior das células dos organismos, o qual pode chegar à concentração mais alta do que a do meio externo, chamamos de bioacumulação. Quando essas substâncias entram na cadeia alimentar, sua concentração vai aumentando a cada nível trófico, podemos dizer que é uma magnificação trófica. Então, o acúmulo de substância, bioacumulação. Quando essa concentração ao longo da cadeia vai aumentando progressivamente, chamamos de magnificação trófica. A magnificação trófica é um fenômeno que ocorre quando há acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para o outro, numa cadeia alimentar. Assim, os predadores do topo têm maior concentração dessa substância do que as presas. Observa aqui,
Então, nós vamos ter um produto chamado DTP, que é um exemplo utilizado nessa cadeia aqui. O DTP é um produto que já foi proibido no Brasil, ele é um fertilizante, é um produto feito em laboratório que era utilizado nas plantações. Só que qual o grande problema dele? Ele acabava caindo no solo e acabava contaminando os lençóis d'água. E isso acabava prejudicando ao longo de uma cadeia alimentar, porque ele contaminava os produtores, aí ele contaminava lá o consumidor primário, secundário, terciário. Veja que essas bolinhas azuis são os DTPs, que seria o quê? Que seriam esses produtos tóxicos. Ele vai acumulando, por isso que é chamado de bioacumulação, porque ele vai acumulando ao longo da cadeia alimentar. E ele pode levar à morte dos indivíduos do topo de uma cadeia. Então aí ele vai gerar um desequilíbrio ambiental, se ele chegar a levar à morte os indivíduos do topo da cadeia alimentar. Por isso que esse produto foi retirado do mercado brasileiro, mas temos outros produtos ainda que continuam sendo utilizados, que são os metais pesados, que também acontece essa bioacumulação ou magnificação trófica. Pessoal, eu espero vocês nas nossas aulas online, tá? Durante a semana, terça e quarta-feira, para a gente continuar esse assunto.